Bom, eu vou falar uma coisa aqui que muito provavelmente você não vai concordar e é um direito seu. Ontem, depois da classificação do Flamengo, classificação muito merecida, na minha opinião, superior nos dois jogos. No primeiro jogo, muito óbvio pelo resultado que construiu e pelo péssimo jogo que o Fluminense fez. No segundo jogo, superior pela estratégia que foi adotada, pela postura em campo e pela inteligência que o Tite mostrou em como administrar esse resultado. Mas depois disso, depois dessa classificação do Flamengo já concretizada, na coletiva de imprensa do Fluminense, o Diniz deu algumas declarações que são muito fortes e que incomodaram algumas pessoas, mas que, na minha opinião, ele tem razão. Vamos ver junto aí esse pedaço dessa entrevista e vamos fazer um comentário em relação a isso. Não foi aquela coisa simplista e quase que idiota de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte horroroso, os caras vão no mais fácil para falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral, e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeão da Libertadores, foram campeão da Recopa, ficou em sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso tricolor que fica assim, com um blogzinho, achando que está falando alguma coisa e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas, pô. Por que vocês não falam hoje, então? Quem que era a favor do tipo da escalação que a gente fez? É errado colocar o Marquinhos na lateral? Então sustenta. Espera uma coisa, porque é coisa fácil. Isso é um câncer do futebol brasileiro. Comentarista de resultado, engenheiro de obra pronta. A vida ruim, né? Viver assim. A vida ruim, sem firmeza, sem coragem. Só fica aproveitando. Aí a torcida começa e vem aqui, às vezes, perguntar aqui e fala assim, em nome da torcida. Como se ele falasse em nome da torcida, de todo mundo. Ainda bem que a gente tem a torcida, porque a torcida, tem muita torcida do Fluminense que reconhece o que o time faz dentro do campo e não passa pelo crivo e pela essa membrana de blog e de imprensa. Tem muita gente que vê e assiste. Todo mundo, a gente teve um monte de problema no jogo passado. Os caras ficam sendo do Ganso com o Renato Augusto. E assim vocês ficam tentando, fica tentando, arrumar crise. E se acha, e tem muita gente que faz isso e se diz torcedor do Fluminense. Essa daí é a declaração do Diniz. Ele critica muito a postura de alguns jornalistas e de alguns influenciadores quando eles vão analisar determinadas situações, determinados resultados e formar a opinião da torcida. Por que eu dou razão para o Diniz nesse sentido? O Fluminense que jogou ontem, jogou muito parecido com o Fluminense de 2023, o mesmo que ganhou o Carioca em cima do Flamengo, o mesmo que ganhou a Libertadores, o mesmo que em alguns momentos foi chamado de melhor futebol do país, inclusive por alguns desses jornalistas. Ontem o Fluminense jogou exatamente dessa maneira, não tinha novidade nenhuma. A gente pode fazer alguma análise, alguma crítica em relação ao Marquinhos ali na lateral direita, mas não é nada que tenha sido novidade para o time do Fluminense. O Fluminense sempre faz improvisações, sempre faz adaptações, isso é uma característica do Fernando Diniz. Inclusive, nessa questão do Marquinhos, eu acho que ele acertou porque ele sabia que o Flamengo iria entrar para administrar o resultado. Não exatamente segurar o resultado, segurar o jogo, o Flamengo não fez isso. O Flamengo se expôs na medida do possível, na medida do necessário. Não tinha necessidade nenhuma do Tite jogar um time para cima do adversário, do Tite tentar atacar o Fluminense, sendo que o Fluminense precisaria fazer 3 gols para tirar essa classificação do Flamengo. Não tinha o porquê ele correr o risco de uma expulsão, de uma lesão ou de alguma situação desse tipo para tentar correr atrás de um resultado que já estava construído. O próprio Tite, inclusive, é um técnico que já sofreu com esse tipo de análise, ou pelo menos esse tipo de falta de análise, uma crítica vazia em cima de determinada situação. Quando ele saiu da seleção brasileira, ele saiu muito criticado, veio para o Flamengo sofrendo algumas críticas porque não conseguiu vaga em nenhum time da Europa, nenhum time grande de fora do Brasil chamou ele, e ele veio treinar o Flamengo. Nesse momento ele faz uma campanha extraordinária no Flamengo, com um time muito consolidado, um time muito confiável,
com as características que o Tite tem como técnico mesmo. É um técnico confiável, um técnico pragmático, que monta times com o objetivo principal, que é vencer e conseguir títulos. É um técnico que eu particularmente, já falei isso aqui em outros vídeos, que eu não acho brilhante, não acho que o Tite seja um gênio, mas acho que o Tite é um técnico sim muito eficiente e que tem uma característica muito específica e que ele segue à risca aquilo que ele acredita. E é a mesma coisa que o Fernando Diniz faz. Ele acredita nesse estilo de jogo, ele foi campeão assim, ele montou times assim, e que muitas vezes ele vai fazer escolhas que não são muito, digamos assim, que sigam um padrão, que é aquilo esperado para algumas pessoas, mas que muitas vezes vão dar certo, como deu no ano passado, onde ele foi campeão com o Fluminense, que fez muito acima da expectativa que a gente poderia ter. Eu sou torcedor do Fluminense, tá? Se você acompanha o canal aqui, ou se você está chegando agora, eu torço pro Fluminense e reconheço que o Fluminense não tem um elenco compatível com aquilo que ganhou no ano passado e que algumas vezes ganhou, sim, na fragilidade e na ineficiência do adversário, como foi contra o Internacional, mas reconheço que o Diniz faz um trabalho acima daquilo que o Fluminense poderia fazer. Essas mesmas críticas o Abel Ferreira sofreu no ano passado quando ficou 4 jogos sem vencer. O mesmo Abel Ferreira, que é campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, passou 4 jogos sem vencer e teve uma parte aí da imprensa, uma parte da crítica esportiva que quis descredibilizar o trabalho que o Abel Ferreira estava construindo. Isso aconteceu também na semifinal da Libertadores, quando ele não colocou o Endrick no primeiro tempo para jogar. O mesmo Abel Ferreira que já tem 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros pelo Palmeiras e que faz um trabalho que é incontestável, quer você queira ou não. Outro que sofreu críticas desse tipo, o próprio Rogério Ceni, que em alguns momentos foi chamado de o futuro técnico da seleção brasileira, que seria no futuro o melhor técnico do país e que muitas vezes também foi tratado como o pior técnico da história do São Paulo, e a gente não consegue entender aonde essas pessoas querem chegar, se elas fazem análise do profissional e do trabalho como um todo, se elas analisam o contexto de como as coisas acontecem, ou se elas querem só mídia, pegando o final do jogo, um resultado já construído, e fazer uma análise rasa em cima disso. E é justamente isso que o Fernando Diniz está criticando nessa coletiva. Ele não é um técnico intocável, assim como o Abel Ferreira não é, o Tite não é, o Vojvoda, nenhum técnico é intocável e vai fazer sempre escolhas corretas. E eles merecem sim críticas quando isso for cabível. O que eu acho que não faz sentido é pegar um resultado, fazer uma análise rasa, dizer que ele errou, ele acertou, por conta do resultado final. Para mim, pelo menos na minha opinião, como palpiteiro de futebol aqui no YouTube, eu não sou jornalista, eu não sou profissional da área, eu botei esse canal para a gente poder falar de futebol e é isso que eu vou fazer aqui. Na minha opinião, não tem problema nenhum o torcedor fazer esse tipo de crítica em relação ao Fernando Diniz. Na minha opinião, não tem problema nenhum aquele que acompanha futebol e que torce para o seu time, que acompanha ali a rotina do seu time fazer um tipo de crítica. Para mim, o problema é um jornalista que está ali todo dia entrevistando o jogador, entrevistando o técnico, assistindo o treinamento, fazer uma crítica vazia como foi feita, como se o Diniz tivesse inventado ontem esse Fluminense que jogou contra o Flamengo. Esse é o mesmo Fluminense, tirando ali a questão de substituição de peças, e isso é óbvio, né? Não estou falando que o time é exatamente o mesmo do ano passado, o elenco é o mesmo do ano passado. O que eu estou falando é que a característica de jogo foi exatamente do Fluminense do ano passado. E nesse ponto eu acho que o Diniz tem razão no que está falando. É muito fácil fazer uma crítica de um resultado já construído, mas é difícil analisar e ponderar ali o contexto de como as coisas aconteceram. Na minha opinião, o que ele fez ontem funcionou, e aí você pode dizer, pô, se tivesse funcionado ele teria vencido. Funcionou quando a gente pensa que ele pelo menos conseguiu fazer um time ser competitivo dadas as circunstâncias. O Flamengo administrou o jogo muito bem. Eu acho, inclusive, que o Flamengo poderia ter vencido o jogo se tivesse feito um pouco mais de esforço. Mas, como eu disse, eu entendo aqui qual foi o objetivo do Tite nesse jogo. Mas o Fluminense melhorou muito em relação ao jogo passado. E isso já me faz entender que a estratégia, sim, funcionou diante de um time que era muito superior tecnicamente, que tem um elenco muito melhor e que tinha um resultado já construído e que bastava administrar esse resultado. O Flamengo em nenhum momento se expôs, defendeu muito bem, não deu espaço para o Fluminense finalizar, não deu espaço para o Fluminense construir, e mérito para o Flamengo, mérito para o Tite em relação a isso, e uma classificação muito merecida, de um resultado muito merecido e de uma campanha muito grande que o Flamengo vem construindo esse ano. Mas eu quero saber aqui a sua opinião, deixa aqui seu comentário, se você acha que o Diniz exagerou no que ele disse e você dá razão aí para os repórteres, e você pensa diferente de mim, e é um direito seu pensar diferente,
ou se você acha que ele tem razão no que ele está falando, deixa aqui seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aqui seu like também. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.